A paz do Senhor. Eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Ela se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5, e diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Mais uma vez, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Amém. A epístola de Paulo a Timóteo, principalmente essa em questão, a sua segunda epístola, é uma epístola que Paulo escreve da prisão marmetina. Afinal, a fornalha da perseguição está acesa. Nero está perseguindo os cristãos por conta do incêndio de Roma. Paulo está preso como o líder do cristianismo e ele sabe que o seu sangue já está sendo oferecido por libação como sacrifício. E sabendo do seu martírio, ele tem a preocupação de dar as últimas instruções a seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor que estava em Éfeso. E a preocupação de Paulo é que Timóteo saiba agir, tenha maturidade, saiba enfrentar o tempo do fim. O primeiro versículo do capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo John Kelly, esses tempos trabalhosos representam o período anterior à parúcia, a segunda vinda do Senhor Jesus. Porém, a maioria dos teólogos discorda dele. Acredita que os tempos trabalhosos refere-se aos últimos dias a partir do surgimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes até a volta do Senhor, porque foi assim que Pedro interpretou a profecia de Joel. Para Pedro, aquele dia fazia parte dos últimos dias. Então já estamos nesse período que a gente até chama de tempo dos gentios, associado a esses tempos trabalhosos. Para descrever esses dias trabalhosos, difíceis e violentos, Paulo emprega um termo grego usado para descrever o endemoniado gadareno, indicando que a violência, a multiplicação de iniquidade desses dias serão também citados por demônios. Esses tempos trabalhosos são uma época de florescimento do mal, em que todos os alicerces morais serão sacudidos. É como se o mundo tornasse ainda mais mundano. A partir do verso 2 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Aí chegamos no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Então, o que é muito triste nisso, que essa classe de pessoas ruins, más, elas não estão apenas no mundo,
Isso aqui não é apenas um reflexo do mundo, é também um reflexo da igreja dos últimos dias. Pessoas que frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Essas pessoas têm a aparência, a forma da piedade, mas o Espírito Santo não resplandece na vida dessas pessoas. Hans Burke destaca que aqueles que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam seu poder, vão se apegar à religião, mas estarão distantes do Senhor. Eles estão preservando costumes e formas da religião, mas não apresentam nenhuma influência do Espírito Santo na sua vida. John Stott diz que na história da humanidade, a religião e a moralidade têm estado mais distantes do que juntas. As próprias escrituras afirmam esse fato. Grandes profetas do século 7 e 8 a.C. apontaram os pecados de Israel e Judá nessa forma em particular. Amós 2,8 diz assim: se deitam junto a qualquer altar, na casa dos seus deuses bebem o vinho. Veja que qualquer altar, Israel, Judá só tinha um Deus, mas qualquer altar eles reverenciavam. Isaías também faz um diagnóstico parecido, dessa vez em Judá. Vossas luas novas, vossas solenidades, a minha alma odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estenderei as vossas mãos, escondo os meus olhos. E ainda que multipliquem vossas orações, não os ouvirei, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Olha só, isso aqui é a resposta de Deus. Deus que ordenou as festas, mas ele não aguenta mais as festas. Deus que incentiva a oração, mas aqui ele fala: eu não vou ouvir as vossas orações, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de pecado. Jesus também denunciou a hipocrisia de fariseus, que era um reflexo dessa aparência de piedade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. A mesma epidemia se repetia entre as pessoas que Paulo está descrevendo a Timóteo dos tempos trabalhosos. São pessoas que frequentam a igreja, que cantam hinos congregacionais, que dizem amém quando o pastor prega, que ofertam e dizimam na casa do Senhor. Elas até falam de maneira piedosa, mas dentro de si, como Jesus fala, são sepulcros caiados. É religião sem moral, é fé sem obras. Paulo orienta e aconselha Timóteo: destes, afasta-se. Ele não está ordenando a Timóteo para que fique longe de todos aqueles que pecaram, afinal todos são pecadores. Para ficar completamente longe de quem peca, seria necessário sair do mundo. 1 Coríntios 5,10. O que Paulo está dizendo é que Timóteo não deve ter comunhão com aqueles que se dizem cristãos, mas vivem de forma desordenada ou hipócrita. Eu quero concluir aqui com 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Não se associe, não faça aliança, não sente na mesa de quem pratica o mal, mesmo que pareça praticar o bem. Quero, nesse momento, orar pela sua vida, por esses tempos trabalhosos que vivemos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor,
por mais uma vez estar expondo um trecho da tua palavra. Ó Senhor, pela graça, pelo teu Espírito Santo em mim, eu sou grato. Ó Deus maravilhoso, eu creio que eu vivo esse tempo trabalhoso, esse tempo difícil. Pai Santo, tremendo e maravilhoso, que haja sobre cada um de nós o discernimento do Espírito, que não venhamos nos associar, Senhor, a pessoas hipócritas, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus tremendo, guarda-nos, Senhor Jesus, de ter comunhão com esses. Ó Pai querido e poderoso, dai-nos, Senhor Jesus Cristo, a influência do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Ó Senhor, que o Teu Espírito fale através da Tua palavra e que a nossa vida, Senhor, venha a ser transformada a cada dia. Pai tremendo e maravilhoso, capacita-nos para viver, Senhor, nesses dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus